Bom, pessoal, uma boa noite. Eu estou refazendo aqui a gravação da aula, tá? Eu entrei às 19 horas, não apareceu nenhum aluno e no meio da aula a gente teve um problema aqui de interrupção de energia elétrica, que aqui estava chovendo muito. Então, como demorou para restabelecer, eu optei por fazer uma nova gravação. Aqui não vai interferir muito porque não tinha presença de ninguém, foi por volta de umas 7h40, 7h45 que acabou a luz, mas como não tinha nenhum aluno, eu acredito que depois desse horário também não apareceu ninguém. Eu vou então iniciar com vocês a UC5, tá? Instalações elétricas prediais. Meu nome é Wilson Antunes Moreira, eu sou licenciado em Formação Pedagógica para Formadores da Educação Profissional, sou tecnólogo em Processamento de Dados, técnico em Informática e técnico em Eletrotécnica. Eu trabalho no Senai há mais de 20 anos, trabalhei 17 anos com o presencial e hoje já vai fazer 4 anos que eu estou trabalhando com o pessoal do EAD, né? Estou trabalhando então exclusivamente com o EAD. Antes de trabalhar no Senai, eu trabalhei na indústria, né? 11 anos na indústria, trabalhando com automação, na parte de eletrotécnica. Então tem uma bagagem legal aí para trocar com vocês. Lá no ambiente de trabalho, eu criei um fórum, né? Se você clicar aqui na guia social, tem um fórum e está explicando. Eu mesmo já criei esse fórum, né? Compartilhando experiências, já disponibilizei para vocês e eu mesmo já compartilhei a minha experiência. Então, depois, se alguém quiser ler, tá? Esse fórum, tá? Já está lá. Você pode fazer a publicação tranquilamente, tá bom? Aliás, você pode responder aqui no fórum, né, falando um pouco da sua experiência. Quem tiver interesse é legal, porque a gente já fica conhecendo vocês também, tá bom? Bom, como é uma gravação, então vai ser uma gravação um pouco mais rápida, né? Mesmo porque eu já falei aqui quase que mais de 1 hora, mas por causa desse probleminha que teve, eu vou preferir fazer uma outra gravação. Referência bibliográfica são os livros aqui que já estão disponíveis para vocês lá no ambiente virtual também, aqui em atividades e conteúdos, tem aqui as referências bibliográficas. Inclusive, os slides que eu estou mostrando para vocês já estão aqui também disponíveis, eu sempre deixo aqui. A gravação no final da aula eu vou deixar disponível aqui também, tá bom? Bom, vamos lá. Essa sugestão de leitura complementar aqui, esse livro é muito bom, que é do Geraldo Cavalim e do Severino Cervelin, da editora Érica. Esse livro tem uma linguagem muito legal, muito fácil, e ele é disponível nas bibliotecas aí da escola, das escolas do Senai. Pessoal, tem a atividade 1, vocês têm que ficar atento que já tem uma atividade para entrega no dia 10/4, essa atividade já está disponível. As nossas aulas sempre serão baseadas nas atividades, então a gente vai ter 2 aulas, uma atividade, 2 aulas, uma atividade. Então, se você assistir a aula, ou se você assistir a gravação da aula, vai ficar mais fácil, né, na hora de realizar essa primeira atividade. Bom, antes da gente começar a falar, né, do que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje, eu vou dar uma pincelada aqui para mostrar para vocês o que vocês verão, né, nessa aula. Ao término dessa unidade curricular, vocês estarão aptos, por exemplo, a pegar um projeto como esse aqui e entender todas essas simbologias que estão aqui nesse projeto. Tá? Quando eu bater o olho, por exemplo, né, eu bati o olho aqui, nesses carinhas aqui, ó, vou dar um zoom aqui. O que significa isso aqui? Opa, peraí. Eu sei que isso aqui é um condutor, como é linha tracejada, é um condutor que está embutido no piso. Peraí, esse condutor aqui, ó, esse primeiro aqui, isso aqui é um símbolo de um condutor neutro. Isso aqui é um símbolo de um condutor fase. Então, perdão, a ideia inicial é vocês entenderem todos esses componentes, tá? Peraí, o que é isso aqui? Que componente que é esse? O que isso aqui está representando para mim? Tá? Qual que é a diferença dessa aqui para essa aqui? Desse símbolo para esse? Então, basicamente, a ideia é você conseguir interpretar um projeto como esse. Se você observar esse projeto aqui, ele tem legenda,
Ele tem as notas, ele tem aqui a legenda dos símbolos da simbologia, tá vendo? Aqui um interruptor de duas teclas e uma conjugado com uma tomada, né? Um interruptor de duas seções conjugado com uma tomada. Ele tem aqui os circuitos, ó, o circuito 1 é o circuito de iluminação, então tem um total de 17 circuitos. Ele fala qual que é o condutor que eu vou utilizar aqui para iluminação. Ele tem uma disposição do quadro de distribuição, um diagrama unifilar do quadro. Ó, vou ter o circuito 1, vai ter um disjuntor de 10 ampere, tá? Esse símbolo aqui, ó, significa que isso aqui é um disjuntor de 10 ampere unipolar, tá? Ele está fazendo assim, ó, unipolar. Se tivesse 2, monopolar. Se tivesse 3, tripolar. Então, são essas simbologias que vocês irão aprender, né, nessa unidade curricular, nessa UC. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar mais com o entendimento. E como que você vai entender isso? Fazendo, né? Então eu vou ensinar para vocês como que a gente monta um circuito, como que a gente faz, né, esse tipo de diagramas aqui, tá bom? Para que você consiga interpretar bem isso aí na planta baixa. Bom, hoje, basicamente e especificamente, nós vamos falar de ferramentas e equipamentos, e lá no finalzinho da aula nós vamos falar de condutores elétricos. Ferramentas, eu sei que a maioria aqui, muita gente conhece, mas como eu estou trabalhando em cima da atividade que vocês vão realizar, eu tenho que falar um pouquinho dessas ferramentas aqui, porque eu parto do princípio também que tem muita gente que não é da área. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de ferramenta, ferramenta é todo equipamento que permite ao ser humano uma maior facilidade na realização de determinadas tarefas. Então, tem alguma tarefa, existem tarefas aí que sem ferramenta você não consegue executar. Tá? Então, não adianta, às vezes, você querer improvisar. Né? O improviso ele pode gerar principalmente acidente de trabalho. Tá? Então, o que você precisa saber? Que é de extrema importância você manusear corretamente cada ferramenta, a fim, né, de evitar um acidente de trabalho, e lembrar que, dependendo da ferramenta que você está utilizando, você precisa de utilizar o equipamento de proteção individual. Tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que é importante é quando a gente fala da disposição das ferramentas. Né? Geralmente, quando você está trabalhando numa empresa, você tem as ferramentas, você tem a sua caixa de ferramenta, que é o uso pessoal, mas quando é uso coletivo, você tem um quadro, né, onde fica montado ali as ferramentas. Você precisa, vai lá, utiliza, quando retorna, né, terminou o uso, você retorna e guarda essa ferramenta na posição correta, para que você evite aí perda de tempo e também frustração, né? Às vezes um concerto que você faria aí com 5 minutos, você fica 15 procurando uma ferramenta, esse concerto vai passar para 20 minutos. Isso aí vai gerar uma frustração. Então é importante que você mantenha não só a sua caixa, se você tiver um carrinho de ferramenta bem organizado, para que você evite aí, né, a perda de tempo e também essa frustração. Vou falar agora especificamente de algumas ferramentas, né, o alicate de bico redondo. Esse alicate aqui, ele era muito comum, né, a gente usava muito quando a gente trabalhava com fio, né, o fio rígido. Hoje em dia, a gente quase não trabalha com fio rígido mais, então ele acabou entrando em desuso. Mas ainda assim, você pode utilizar essas pontinhas finas dele aqui para segurar o condutor, para na hora que você for fazer a junção ali do fio ou do cabo, né, no quadro de distribuição, lá no seu disjuntor, tá? Mas o que é mais comum hoje em dia de utilizar é o alicate de bico, tá? Pode ser o de bico reto, que é esse aqui, ou o de bico meia cana, que é esse aqui. Tá? Então, esse alicate aqui, ele é uma ferramenta essencial. Por exemplo, quando você vai fazer, você tem lá o quadro de distribuição. Tá? Vou fazer um desenho aqui rápido, tá, pessoal? Aí, vamos supor que você tem o trilho DIN aqui, o seu disjuntor ele vai aqui, ó. Aí, imagina que você tem aqui o disjuntor. Quando você vai fazer a conexão do fio aqui, o espaço aqui é muito apertado, né? Ainda mais que você tem vários disjuntores aqui juntos, né? Então esse espaço ele fica um pouco apertado. Aí é ideal que a gente tenha um alicate desse aqui para guiar esse fio na hora que você vai fazer a fixação aqui do condutor no disjuntor lá no quadro de distribuição.
Ele é muito comum também, você pode utilizar aqui para cortar, né, um condutor, você pode usar para cortar. E se você não tiver dois alicates, por exemplo, de universal, você pode utilizar para fazer emenda, né? Então você faz a emenda e com essa pontinha aqui, ó, você segura um lado da emenda e com a outra você gera, você vai fazer o aperto, né, da emenda, tá bom? Então muito utilizado nessas condições aí. O alicate universal, esse aqui é o mais conhecido e o mais utilizado, né, o mais popular. Ele tem uma versatilidade aí incomparável, né, uma ferramenta indispensável para trabalhos elétricos, né, principalmente para o trabalho elétrico. Esse alicate, assim como os outros, ele possui uma proteção aqui, ó. Essa proteção aqui, dependendo do fabricante, ela vai até 1000 volts. Tá? Tem alguns que protegem somente até 500 volts, mas para a gente que vai trabalhar com predial, no máximo que a gente vai chegar a trabalhar aí é 220 volts, não vai passar disso, né? Então, já protege tranquilamente. Esse cara aqui, você utiliza para cortar fios com essa parte aqui, né? Essa parte da alavanca aqui a gente utiliza para poder prender e segurar uma emenda, né? Você usa essa parte aqui também para fazer decapar, né? Para tirar aquele isolamento do cabo quando você não tem o alicate decapador, e principalmente para fazer a torção na emenda, né? Quando você vai fazer a torção na emenda, você utiliza, é bom, né? E é recomendável que você utilize dois alicates. Se você tiver dois universal, melhor ainda. Se não tiver, você pode usar um alicate de bico reto ou de bico curvo para segurar a emenda aí, para fazer a torção da emenda. O alicate de corte diagonal, né? Esse alicate, esse aqui, esse modelo aqui é muito utilizado para cortar fios, para fazer o acabamento na emenda, né? Você fez a junção, depois que você deu o aperto, você vai lá e corta, tira a rebarba da emenda para fazer uma isolação mais perfeita. É utilizado para decapar também, né? Quando o pessoal fala descascar o cabo, né? Você pode tirar, descascar é tirar o isolamento do condutor, então você pode utilizar esse alicate. Esse modelo aqui ele é mais utilizado para o pessoal da eletrônica, quando você tem uma solda de componentes numa placa de circuito impresso, e esse componente geralmente ele vem com uma perninha maior, aí depois que você executa a solda, né, você vai lá na placa e corta esse rabinho aí, né, essa perninha do componente. Tá? Então o alicate de corte diagonal é utilizado para essas funções aí. O alicate decapador de fio, para quem não é da área, né, ele é pouco conhecido. Então, isso aqui é uma mão na roda quando você vai fazer uma instalação elétrica, que você precisa de decapar os fios para fazer as emendas. Esse aqui é um modelo bem basicão, tá? Você consegue decapar cabo aqui de no máximo 4 milímetros quadrados. No finalzinho da aula eu vou falar do que significa essa seção transversal aqui, quando eu falo 4 milímetros, 1,5, 2,5, tá? Eu vou falar disso aqui no finalzinho da aula. Esse aqui é um pouquinho melhor do que esse daqui, porém ele ainda deixa a desejar porque ele é um alicate de plástico, tá? Então, dependendo da constância que ele quebra rápido, ele estraga rápido. O mais recomendado é esse aqui, ó, que é um pouquinho, ele é bem superior, que ele é todo de metal, tá vendo? Então essa parte onde decapa o fio aqui, ó, é todo de metal. E é uma ferramenta assim indispensável, principalmente quando você vai fazer uma instalação elétrica predial, que você tem que fazer aí vários pontos, né, de tomada, de iluminação. Então você tem que decapar muito fio. Então ajuda demais. Se você não tiver, utiliza o universal ou utiliza o de corte diagonal, mas esse aqui é uma mão na roda, tá? O alicate de compressão, esse alicate aqui é chamado de alicate crimpador. É para você fazer a conexão desses terminais aqui, ó, na pontinha lá do condutor. Então você tem o condutor, você vai fazer a conexão desse cara aqui, desse conector aqui na pontinha do condutor para dar um acabamento melhor, né? Então você utiliza esse tipo de alicate. Esse azulzinho aqui você utiliza para esse tipo de terminal aqui. Esse aqui é um mais basicão, ele é mais simples. Você usa aqui para decapar, ó. Aqui você tem as seções transversais aqui. Aqui você pode usar para cortar. E essa parte aqui, ó, você usa para crimpar esse tipo de conector aqui, ó, tá? Esse aqui é o mais eficiente, né, o mais comum, que ele é mais robusto, então ele garante uma vida útil maior aí, ele é mais fácil
tem uma precisão maior também na hora de fazer a conexão aqui. É muito usado em predial, a gente não usa muito esse tipo de conexão, não. Ele é muito usado para quando você vai fazer uma montagem de painel, tá? Ele é muito usado para fazer aqueles acabamentos que vão lá nos componentes do painel elétrico. A faca desencapadora, né, ao invés de você usar estilete, muita gente utiliza. E o estilete, ele tem um corte muito afiado e tem o problema também de quebrar fácil. Então, às vezes, quando o estilete quebra, você corta a mão. Então, o ideal é que o pessoal da elétrica aí utilize a faca decapadora para decapar o fio. Além do mais, esse corte dela aqui, ó, ele não é muito afiado. E aí, evita, né, cortes se porventura pegar aí na mão. Então, o ideal é que tenha uma faca desencapadora, tá? Você consegue achar isso fácil em loja que vende equipamentos elétricos, né? Loja elétrica, ponto do eletricista. Chave de fenda e chave Phillips, né? A diferença das duas aqui está exatamente na pontinha, né? A chave de fenda ela tem essa pontinha aqui mais reta para parafuso de cabeça fenda. A chave Phillips é esse tipo aqui, parece para parafusos que tem a cabeça Phillips, né? Ela parece tem uma cruzinha, né? Então são utilizadas para fazer a inserção, né? Por exemplo, do condutor no interruptor, né? Naquele parafusinho lá de contato do interruptor ou na tomada, tá? Você utiliza esse chave Phillips ou a chave de fenda, tá? Então a gente utiliza bastante aí esse tipo de ferramenta na predial. O nível, né, é uma ferramenta que você utiliza para você nivelar. Você vai fazer uma tubulação, por exemplo, você utiliza o nível, vai fazer uma montagem de uma luminária suspensa. É legal você utilizar o nível para que ela fique alinhadinha, né, bem alinhada. Então, uma ferramenta muito usada aí por pedreiro, né, mas ela salva a vida da gente também na elétrica, tá? O prumo de centro, também conhecido como fio de prumo, né, é uma ferramenta pouco conhecida, mas é para você fazer transferência de medidas, né, às vezes de um ambiente para outro, né? Vamos supor que você tem lá um ambiente, você tem tá em dois pavimentos e você tem que furar aqui uma laje, né, do primeiro pavimento para passar um eletroduto. Então você já tem um furo na laje de cima, né? Você posiciona esse prumo de centro aqui e onde der esse pininho aqui, ó, vai ser o centro do furo que você precisa de fazer a furação. Tá? Então ele é muito legal aqui para você fazer a transferência, né, de medidas. Linha de bater, essa linha de bater também é uma ferramenta eficiente, principalmente quando você vai fazer a instalação de luminárias no teto. Imagina que você tem lá uma instalação de luminárias no teto e você quer manter essas luminárias alinhadinhas, bem alinhadinhas. O que você faz? Você vem aqui, ó, pega o centro aqui, prende a linha aqui no centro. Essa linha aqui dentro ela possui um giz, tá? Um pó de giz, geralmente com cores vibrantes, tá? E esse pó de giz ele é colocado aqui dentro, nesse reservatório aqui. Quando você balança esse cara aqui e puxa a linha, aí você prende a linha aqui, puxa, estica aqui, ó, nesse outro ponto aqui, e aí ela tá esticadinha, você puxa. Essa linha vai bater na laje e vai ficar o risco certinho onde você tem que pegar o centro das luminárias. Tá? Depois ela tem uma manivelinha aqui para você enrolar a linha como se fosse uma tarraxa mesmo de pescador lá, daquelas tarraxas de pescador. Tá bom? É uma ferramenta assim pouco conhecida no meio, mas ela é muito utilizada. Às vezes você vai fazer uma tubulação também, né, para você marcar uma tubulação na parede, para você marcar os pontos, a abraçadeira, né, o alinhamento das abraçadeiras que vai segurar o eletroduto aí, é muito eficiente também essa linha de bater, tá bom? Arco de serra, né? O arco de serra é muito utilizado para cortes de eletroduto, de PVC ou de galvanizado. Na elétrica, a gente utiliza muito para cortar canaletas também, canaleta de PVC. A única consideração que você precisa de entender aqui é que existe serra apropriada para cada equipamento que você vai cortar, né? Para cada material que você vai cortar. Então, a serra mais indicada para tubo de PVC são a de aço flexível e a mais indicada para tubo de metálico, né, o galvanizado, a de aço rígido. Tá? Não é muito bom você utilizar, não é aconselhável você utilizar o arco de serra para cortar, por exemplo, madeira. Se você fizer isso,
você cega a lâmina, tá bom? E o ideal para que você utilize o arco de serra, que você tenha uma bancada para segurar o material que você quer cortar, tá? Que você quer serrar. A gente utiliza muito quando você está fazendo, trabalhando com eletrocalha, com perfilado. Na próxima aula eu vou falar desses carinhas aí, nós vamos falar de infraestrutura. Então é muito utilizado para fazer cortes nas eletrocalhas, né? Nos leitos, a gente utiliza muito. As limas, né? Geralmente muito utilizado pelo pessoal da mecânica, mas o pessoal da elétrica também usa. Imagina que você tem lá um eletroduto, e aí você fez um corte nesse eletroduto, ele fica aqui com umas perpazinhas, né? Fica com umas rebarbazinhas aqui. Aí, se você não retirar essa rebarba, quando você vai lançar os condutores aqui, essa rebarba ela corta o isolamento do cabo. Então, você utiliza essas limas, por exemplo, essa lima meia cana aqui, para fazer o acabamento interno aqui, tá? Ou essa lima redonda para fazer o acabamento interno. Se estiver fazendo um corte numa canaleta, num perfilado, né? Ou numa eletrocalha que é de metal, você pode utilizar esse tipo de lima aqui, para poder fazer o acabamento, que corre o mesmo risco, né? Quando você está lançando o cabo ali no leito, na eletrocalha, se você não tirar a rebarba, essa rebarba ferir o cabo. Então a lima geralmente é para dar um acabamento fino aí, um acabamento final, quando você trabalha principalmente com o corte, né? Com arco de serra para cortar aí o eletroduto ou para cortar um eletrocalha ou um perfilado. Tarraxa, né? Se você for fazer uma tubulação, você precisa de unir, fazer uma junção de um condutor ao outro, você vai usar a tarraxa. Esse modelo aqui é utilizado para eletroduto de PVC e já esse segundo modelo aqui é utilizado para eletroduto de galvanizado. Então aqui, ó, você só encaixa esses cocinetes aqui dentro. Cada cocinete desse aqui é para um diâmetro, né? Meia polegada, 3/4, 1 polegada, 1,5, 1,25, né? Então, se você compra o cocinete de acordo com o eletroduto, o diâmetro do eletroduto. Aqui é a mesma coisa, né? Você só vai trocando o cocinete. Se o seu tubo for de meia, você usa um cocinete de meia. Se for de 1 polegada, você só substitui essa pecinha aqui dentro, tá? Então é para abrir rosca, é para você fazer a junção aí de condutores, para você conectar um condutor numa caixinha de passagem, por exemplo, num condulete, tá? Você utiliza esse tipo de tarraxa. Escada, né? Não tem como você não trabalhar, não pensar, né, numa instalação elétrica predial sem o uso de escada, porque você vai montar uma luminária no teto, ou você vai passar um condutor elétrico lá no teto, você tem que ter uma escada para você alcançar o teto. Então, é só ter cuidado aí com relação ao tipo de escada que você está utilizando, né? Para eletricista, geralmente a gente usa a escada de fibra de vidro ou de madeira, né? Para evitar um eventual choque elétrico, né? As ferramentas elétricas, né? O soprador térmico, ele é pouco conhecido, né? Principalmente para quem não é da área, é pouco conhecido, mas ele é muito utilizado pelo pessoal da eletrônica quando quer soltar um componente de uma placa, né? Ou quando quer fazer uma solda. É, com estanho, né? Aquele estanho aquela soldinha branca. Também usado em instalação prediais para realizar a solda, né, do tubo de PVC, dependendo do tubo, se for um tubo de cola, né, você consegue utilizar. É utilizado também para secagem de tinta. E na elétrica ele é muito utilizado também, pessoal, para você fazer curva no eletroduto. Às vezes você precisa de fazer um S lá no eletroduto, né, fazer uma curvinha menos disfarçada, né, ou você precisa de fazer uma curvinha assim, né, no eletroduto. Você consegue aquecer o eletroduto de PVC, lógico, né? Você consegue aquecer esse eletroduto para que você faça essa curva tranquilamente. E também existem isolantes chamados termocontráteis, né? Esses isolantes termocontráteis, você faz a emenda, e aí você, antes de fazer a emenda, você pega o isolante termocontrátil e contráteis, né, o termocontrátil, e passa esse isolante para cá, para o cabo. Faz a emenda, né? Aí você vai fazer a emenda aqui,
une os dois cabinhos aqui. Depois você chega com esse carinha aqui, ó, aqui em cima, e aquece. Aí ele faz isso, ó, ele fecha a emenda, né? É como se fosse uma luva ali de emenda, tá? Isso aqui faz uma emenda perfeita, uma isolação perfeita. Eu costumo dizer que dependendo do tipo de material fica mais perfeito do que até a fita isolante, tá? Do que o uso de fita isolante. Só que é um pouco mais caro, né? Então por isso que a gente utiliza mais a fita isolante. Furadeira, né? Uma ferramenta aí muito comum, mesmo você não sendo da área, mas você já viu uma furadeira na vida ou já usou uma furadeira, muito usado para fazer furo em madeira, metal, alvenaria, né? Para você utilizar a furadeira, você precisa desse acessório aqui, que são as brocas. Né? As brocas, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, olha, para cada tipo de material, eu utilizo um tipo de broca. Por exemplo, essas três primeiras aqui, elas são utilizadas para madeira. Essas seguintes aqui, as três seguintes, elas são usadas para concreto, né, ou parede. Então, você vai usar para parede ou para concreto. São chamadas brocas de vidia. E essas últimas aqui, você vai usar para aço, para um metal, dependendo do metal aí, alumínio, né, você vai usar essas aqui. Professor, eu uso bloca de aço para furar madeira. Beleza, você pode até conseguir usar, mas se você deixar ela aquecer demais aqui, ela queima, né? E aí você pode jogar fora que não presta mais. Tá? Então, para madeira, você utiliza esse tipo de broca aqui, tá vendo? Ela tem uma cavidade aqui, ó. Então o cavaco da madeira ele entra aqui, ó, e vai saindo mais facilmente do que na broca de aço. Com isso, ele não chega a aquecer tanto a broca, tá? E aí você tem uma vida útil maior das suas brocas, né, do seu equipamento aí, tá bom? Bom, a parafusadeira, essa parafusadeira aqui, eu acredito que para a elétrica ela é muito eficiente quando você vai fazer, por exemplo, colocar a tampa dos os espelhos, né? Você tem lá uma tomada ou você tem um interruptor, aí você tem que colocar o espelho, que é dois parafusinhos, né? Então essa ferramenta aqui, ela te faz ganhar bastante tempo. Mas quando você vai fazer a conexão mesmo lá no interruptor ou na tomada, eu prefiro usar a chave de fenda ou a chave Phillips, porque você tem noção do tanto que você está apertando ali e aí você não espana, né, o parafuso do interruptor ou da tomada, porque se você espanar, você vai acabar perdendo o componente, né, jogando fora o componente. E não é barato, né? A gente sabe que não é barato. Então eu gosto de utilizar a parafusadeira elétrica para fazer esse tipo de colocar os espelhos, né, para quando a gente vai fazer o acabamento. Isso quando ele é parafusado, né? Ou quando você vai colocar o espelho, né, o que fica por cima ali, que dá o acabamento, ou quando você vai colocar, né, o suporte ali da tomada lá na caixinha também, é eficiente aí o uso da parafusadeira. Mas de regra geral, né, ela é muito usada, o pessoal da marcenaria utiliza com mais frequência do que o pessoal da elétrica. O ferro de solda, parece que eu estou com uma alergia, nossa, mas o meu nariz está coçando. Viu? O ferro de solda, pessoal, esse tipo aqui, ele é muito utilizado para o pessoal da eletrônica, para fazer solda de circuito impresso. Também é muito usado para quem trabalha com artesanato, joalheria, né? Muito utilizado para fazer a solda branca. Já esse modelo aqui, ó, eu particularmente tenho um que eu gosto muito, o meu é de 250 watts, mas você encontra ele com 150 watts também. Esse cara aqui é para a gente fazer solda nas emendas, tá? Porque quando você tem dois condutores e precisa de fazer uma emenda, você consegue fazer uma emenda legal. Quando você tem três, você ainda consegue fazer uma emenda boa. Mas quando você tem quatro condutores, por exemplo, você não consegue fazer uma emenda muito perfeita, muito eficiente. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que fazer a emenda, fazer o aperto e depois você vem e faz a solda. Tá? Eu gosto muito de soldar. Recentemente eu reformei a minha casa e troquei a instalação elétrica, fiz toda a solda. Todo serviço que eu vou fazer, eu fui ajudar um amigo também que estava construindo. Eu fiz a instalação da casa dele, toda também soldada. Então você tem uma garantia melhor quando você faz a solda, porque você não vai ter perdas ali, né? Você não vai ter problema principalmente de emenda mal feita, né? Quando você faz a solda.
ok? Um dos grandes problemas que a gente encontra hoje na instalação elétrica predial está relacionado com emenda mal feita, tá? Então você acaba pagando mais caro, diminuindo a vida útil do seu equipamento por causa de emenda mal feita. O multímetro, você já deve ter usado lá na UC2, né? Mas é uma ferramenta que é muito utilizada também pelo pessoal da elétrica, né? Ele também é conhecido como VOM, né? Voltímetro, amperímetro e ohmímetro, exatamente porque você consegue medir tensão, você consegue medir resistência, você consegue medir continuidade, você consegue medir componente eletrônico, né? O diodo, o capacitor, você consegue medir corrente elétrica, ok? Tanto na contínua quanto na alternada. Então, o multímetro você já deve ter utilizado, né, lá na UC2, quando vocês fizeram o Fundamentos de Eletrotécnica. Um aparelho muito utilizado para o pessoal da elétrica, eu costumo dizer que ele é até mais eficiente, principalmente para quando você vai trabalhar com elétrica industrial, do que o multímetro, é o amperímetro alicate ou alicate amperímetro. Por quê? Porque ele tem essas pontinhas de prova aqui que você consegue fazer as mesmas medições do multímetro. Então você consegue medir tensão alternada, você consegue medir tensão contínua, você consegue medir resistência e resistividade, continuidade de um condutor ou de um componente qualquer. Além de você conseguir medir a corrente sem precisar de abrir o seu circuito. O multímetro, você já deve ter feito medição de corrente com ele, você sabe que tem que abrir o circuito. Esse cara aqui, ele tem essa garrinha aqui, ó. Então ele tem essa garra que quando você pressiona, exerce uma força aqui, ó, onde está o dedo desse sujeito aqui, ó. Você exerce uma força aqui, essa garra abre. Aí você consegue laçar o condutor. Então ele vai medir corrente que está circulando aqui, ó, pelo princípio de funcionamento do eletromagnetismo, tá? Então aqui dentro ele vai converter isso aqui e vai te dar uma leitura da corrente elétrica. Esse modelo aqui, ele é um modelo que tem uma abertura de até 30 milímetros, dá demais para você trabalhar aí na predial, né? Mas se você precisar, você encontra com essa garra de abertura aí maior também. Tá? Eu costumo dizer que esse aqui é mais eficiente, por quê? Você vai fazer uma instalação predial, vamos supor que o padrão elétrico ainda não está ligado, você não tem energia lá na casa ainda, né? O seu sistema elétrico não está funcionando. Você pode fazer a instalação elétrica todinha, fazer todas as soldas, as emendas de pendurar a iluminação, toda feita baseada em testes aqui, ó, de continuidade. Você vai testar a continuidade, faz toda a ligação elétrica, depois quando a concessionária vier e ligar o padrão, você só vai lá e faz o fechamento da ligação lá e a sua instalação toda vai estar funcionando, tá? Perfeitamente. Então eu falo que para você existem, né, outras ferramentas, por exemplo, aquela chavinha famosa, né? Aquela chavinha de teste, aquela chavinha eu não gosto muito porque ela dá retorno. Tem um equipamento chamado RobCheck, tá? Que ele tem uma pontinha de prova aqui, e em uma das pontas de prova dele, ele tem aqui os níveis de tensão, 127, 220, ele tem os LEDzinhos. Quando você conecta ele numa tomada, por exemplo, se for 127, acende o LED de 127. Se for 220, acende o LED de 220. Então tem outros equipamentos também, mas eu prefiro, eu, por exemplo, tenho um alicate amperímetro, porque se eu precisar de medir uma corrente elétrica de um equipamento qualquer, de um forno micro-ondas, de um forno elétrico ou de um chuveiro, eu consigo utilizar. Se eu estiver lá na indústria e precisar de medir uma corrente elétrica de um motor, por exemplo, eu consigo medir tranquilamente com o meu amperímetro. Então, como a gente trabalha com um nível de tensão mais alto, a gente não trabalha com tensões muito baixas, nem corrente muito baixas, esse cara aqui ele atende demais da conta, tá bom? Bom, de ferramentas, né, eu falei as mais utilizadas, vocês vão ver isso lá na prática também. O professor da prática vai mostrar para vocês essas ferramentas, vocês vão poder apalpar essas ferramentas, né, ver como é que utiliza. E aí, vamos falar um pouco agora sobre condutores elétricos. Olha só, o termo condutor elétrico, ele é usado para designar um produto destinado a transportar corrente elétrica. Então,
É isso mesmo. O fio ou o cabo elétrico, ele é usado para transportar a corrente elétrica, tá? Esse tipo aqui, o fio rígido ou sólido, ele hoje caiu em desuso, tá? Então, geralmente, ele tem aqui o fio condutor, que é um fio só, e aqui ele tem a cobertura de isolante, que é o PVC, o plásticozinho aqui de isolante, tá? O cabo rígido, ele é um pouco mais flexível, porém ele tem vários cabinhos aqui dentro, tá? E, por último, o cabo flexível, que ele tem vários fios condutores aqui flexíveis. Então, esse condutor aqui, hoje, ele é amplamente utilizado para instalações tanto prediais como industriais. Então, o cabo ele é muito mais utilizado. Uma característica importante aqui é a seguinte, olha, se você tem um condutor de 1,5 milímetros quadrados, se ele for fio, ou se ele for cabo rígido, ou se ele for cabo flexível, ele vai suportar a mesma capacidade de condução de corrente. Tá? Então não interfere não. Ah, o fio de 1,5 é melhor do que o cabo de 1,5. Não existe isso não. A única diferença é que o cabo flexível ele é muito mais fácil para você trabalhar. Então, por isso que o fio caiu em desuso. Hoje a gente utiliza nas nossas casas, nas nossas obras aí prediais, a gente sempre utiliza o cabo, porque ele te dá mais flexibilidade para você lançar esse cabo, quando você vai cortar é mais fácil para você fazer uma emenda, para decapar, então tudo fica mais fácil quando você utiliza o cabo flexível. Existem vários modelos, né? O cabo unipolar, que tem essa parte de cobre e essa parte de isolação. O cabo multipolar, ele tem uma dupla isolação, então eu tenho um cabo, por exemplo, aqui de 3 vias, tá? Que tem um condutor, os vários condutorzinhos de cobre aqui, né? No caso do cabo, um isolamento aqui e depois um isolamento cobrindo, né? Os 3 ou 4 ou 5 condutores, vai depender da quantidade de vias que eu tenho aqui. O condutor de cobre nu, geralmente ele é muito utilizado para aterramento, ok? A gente utiliza quando a gente vai fazer o aterramento e também para sistema de SPDA, né, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. É muito utilizado também o condutor de cobre nu para fazer as descidas ali do sistema de aterramento, tá bom? Bom, pessoal, o que você precisa de saber aqui sobre condutor nessa primeira UC, na UC5? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que quando eu estou falando de seção nominal ou seção transversal, que a maioria das pessoas chama de bitola, né? O pessoal fala assim, qual que é a bitola desse cabo aí? Aí eu falo assim, ó, esse cabo ele tem uma seção transversal ou uma bitola de 1,5 milímetros quadrados. Então significa que ele tem uma seção elétrica ativa de 1,5 milímetros quadrados, tá? Se você pegar, vou voltar no slide anterior aqui, se você pegar, por exemplo, esse condutor aqui, ó, vamos supor que você fala assim, ó, esse condutor aqui, ele é de 2,5 milímetros quadrados. Se você vier com um paquímetro, que é uma ferramenta que para você fazer essa leitura aqui, se você fazer essa medição, se você medir, provavelmente esse diâmetro aqui, ó, vai ser diferente de 2, com toda certeza vai ser diferente de 2,5 milímetros quadrados. Tá? Se esse condutor for de 1,5 milímetros quadrados, se você for fazer uma leitura aqui da medida, aqui, se você for medir o diâmetro, ele vai dar um diâmetro diferente de 1,5 milímetros. Porque quando a gente fala dessa seção aqui, nós estamos falando da seção elétrica efetiva do condutor. Tá? Essa seção nominal aí, ela é dada em milímetros quadrados, que vai seguir o padrão do Instituto de Engenheiros e Eletroeletrônicos, né, da Comissão de Engenheiros e Eletroeletrônicos Internacional, que é a norma, que é o padrão IEC, tá? É uma norma internacional feita por um comitê de engenheiros e eletroeletrônicos, tá bom? Bom, então, de acordo com a IEC, esses condutores, eles possuem uma faixa que varia de 0 até 1.000 milímetros quadrados. Tá? Então, de 0 a 50, ele tem essas variações. Ó. Começa com meio milímetro, 0,5 milímetros,
0,75 milímetro, 1 milímetro quadrado, 1,5 milímetro, depois o próximo é 2,5, 4. Isso significa que se você chegar lá no mercado e querer, por exemplo, quiser comprar um cabo de 3 milímetros quadrados, você não vai achar, porque ele não é fabricado, não existe, tá? Ele não é padronizado para fabricação. O padrão varia de 0 a 50, né? Nessas variações, ó, 1,5, 2,5, 4, próximo é o 6, 10, 16, 25, 35, 50. Depois vem 70, 95, 120, vai até 1.000 milímetros quadrados, tá? Essa seção transversal aqui, pessoal, ela está relacionada com a capacidade de condução de corrente que um condutor suporta. Eu sei que vocês não vão precisar de preocupar com isso agora, mas vamos supor, o cabo de 1,5 milímetros quadrados, dependendo da condição de instalação elétrica dele, dependendo de como ele está instalado, ele suporta uma capacidade de condução de corrente aqui de até 17 amperes. Então, esse condutor aqui, dependendo da minha instalação, tá? Dependendo de como ele está instalado, ele suporta até 17. Por que depende de como ele está instalado? Aqui é o máximo que ele vai suportar, tá? Porque dependendo de como ele está instalado, ele diminui isso aqui, ok? Mas, por enquanto, vocês não vão precisar de preocupar com isso. O que você precisa de preocupar? É que os condutores, eles são dados pela seção elétrica efetiva. Essa seção ela é em milímetro quadrado e ela segue esse padrão aqui, tá? 1,5, 2,5. O mais comum para a residência elétrica é o de 1,5, 1,5 milímetros quadrados, o de 2,5 milímetros quadrados, o de 4 milímetros quadrados, 6, 10 e 16, que é o que vocês vão ver depois, que é para o ramal de entrada, tá? Mas o mais comum para dentro da residência vão ser esses aqui, ó, 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 milímetros, ok? Mas por enquanto também não vai ser uma preocupação dessa UC. Olha só, a norma ABNT NBR 5410, ela estabelece os critérios para instalação elétrica de baixa tensão. Tá? Então, instalação elétrica de baixa tensão é a 5410 que estabelece os critérios, ok? Essa norma, então, ela estabelece uma seção mínima de condutor para determinada instalação. Tá? Então, aqui ele está falando de cobre e alumínio, mas é muito... Eu pelo menos, tem 30 anos que eu trabalho com elétrica, eu nunca vi condutor de alumínio para dentro de uma casa. Tá? É só condutor de cobre. Então, a norma ela estabelece o seguinte, olha, para o circuito de iluminação, a menor seção transversal que você pode usar aqui é de 1,5 milímetros quadrados. Isso quer dizer o seguinte, ó, se você for ligar uma lâmpada, você tem lá uma lâmpada, você vai ligar só uma lâmpada. Qual o condutor que você vai usar? De 1,5 milímetro quadrado. Tá? Então, vamos supor, você tem uma lâmpada aqui. Esse cabo tem que ser de no mínimo 1 milímetro quadrado. Mesmo você sabendo que a lâmpada hoje ela é uma lâmpada de LED, aí vamos supor que ela tem lá uma corrente de 0,05 ampere. E o cabo aqui, dependendo da condição que está instalado, ele suporta 17 ampere. Então, a norma estabelece que você tem que usar o mínimo de 1,5. E aí, a gente sempre vai usar o de 1,5. Tá? Para circuito de força, a norma estabelece que você utilize um cabo de 2,5 milímetros quadrados. O que quer dizer? Que para tomada, você vai usar cabo de 2,5 milímetros quadrados. É o mínimo, tá, pessoal? Por que é o mínimo? Porque as tomadas, elas podem ser de tomada de uso geral, que a gente chama de TUG, que são as tomadas que você vai usar para ligar um liquidificador, para você ligar uma televisão, um equipamento de som, e tem uma televisão, um televisor, né? E tem as tomadas, um computador de uso específico. Essas tomadas de uso específico são as tomadas que você vai usar, por exemplo, um forno micro-ondas, né, um forno elétrico, dependendo da potência, um chuveiro. Então, são tomadas de uso específico, você precisa de saber qual é o condutor que você vai utilizar, qual é a seção transversal que você vai utilizar. Mas, o que ele está falando é que, no mínimo,
2,5 milímetros quadrados, ok? Bom, a NBR 5410 também, ela determina alguns critérios para dimensionamento do condutor neutro. Tá? Então ela fala o seguinte, olha, que o condutor neutro ele não pode ser comum para mais de um circuito. Então é aquilo que eu falei, ó, imagina o seguinte, você tem lá uma rede com tomada de uso geral, que é para ligar, por exemplo, a sua televisão, o seu som, o seu computador, e você tem uma rede com tomada de uso específico, uma TUG. Geral, TUI, tomada de uso específico, que é, por exemplo, para você ligar o chuveiro lá da sua casa. Aí você pega o neutro do chuveiro e liga para essas tomadas de uso geral. Não pode. Tá? Então, para as tomadas de uso geral, você tem que ter um neutro. Para a tomada de uso específico, você tem que ter um neutro. Para o circuito de iluminação, você tem que ter um neutro diferente do neutro que você está usando lá nas tomadas. Tá? Então, a 5410 ela estabelece isso. E ela fala também que o condutor neutro de circuito monofásico ele deve ter a mesma seção do condutor de fase. O que quer dizer? Vamos supor que você está usando aqui, para você ligar uma tomada, você precisa de um condutor fase, a gente vai ver isso depois, tá? Um condutor neutro e um condutor terra. Terra, tá? Esse condutor fase aqui, no mínimo a gente viu ali que ele tem que ser de 2,5 milímetros quadrados. Então, o neutro ele não pode ser inferior a 2,5, ele tem que ser 2,5 milímetros quadrados. Tá? O terra também aqui, 2,5 milímetros quadrados. Ok? Quando que isso vai poder, quando que você vai poder diminuir a seção transversal do neutro? Ó, o condutor neutro de circuito trifásico, caso os condutores fase sejam superiores a 25 milímetros quadrados, podem ter a seção inferior dos condutores fase, seguindo as recomendações da norma. Então, o que ele está falando aqui? Ó? O que a norma estabelece? Aí você tem você tem uma tabela, tá? Então, tabela geralmente a gente não segue, perdão, a gente não decora, a gente segue, né? O que ele está falando é o seguinte, ó, seu circuito é trifásico, você tem lá 3 fases, tá? Vamos supor que você tem lá linha 1, linha 2 e linha 3. Então, você tem linha 1, linha 2 e linha 3 para alimentar a sua residência. Se esse condutor ele for menor ou igual a 25 milímetros quadrados, o seu neutro ele tem que ser 25 milímetros. Tá? Até 25 milímetros, ele tem que ser igual. Se for 10 milímetros, 10 milímetros. Agora, se o seu condutor de fase, linha 1, linha 2, linha 3, por exemplo, for 50 milímetros, o seu neutro pode ser de 25 milímetros. Tá? Então, você pode seguir essa tabelinha. Ok? Só nessa condição, quando o seu circuito for trifásico e o neutro for superior a 25 milímetros, é que você pode diminuir a seção transversal aí do condutor. Tá bom? Então, para essa tabelinha já está disponível lá nos slides que eu deixo para vocês lá no AVA. Bom, outra coisa que a BNT estabelece é com relação às cores do condutor. Tá? Então, a BNT NBR 5410 ela estabelece ainda cores dos condutores terra e neutro. O condutor fase ela deixa para de acordo com o instalador, ou o projetista, ou o eletricista, ou o técnico lá, eletrotécnico. Então, de cara, você tem que saber que o neutro sempre vai ser azul e o terra ele sempre vai ser ou verde ou amarelo com verde, tá? Ó, normalmente indicado para fio de cor verde ou verde com amarelo, conforme a 5410. Então, geralmente, o pessoal usa assim, ó, fase. Eles utilizam o condutor na cor preto, vermelho e branco. Tá? Aí, geralmente, o pessoal usa para retorno o amarelo, o cabo amarelo. Tá? O verde para terra e o azul para neutro. Então, geralmente, a gente segue esse padrão. Ó, preto, branco e vermelho, fase, amarelo, retorno. Ok?
mas a norma ela não estabelece esses critérios não, tá? Tem gente que utiliza o preto como fase e o preto também como retorno, tá? Numa instalação elétrica predial, por exemplo, onde só tem fase neutra, é um circuito monofásico, a pessoa utiliza o preto para fase e o preto para neutro. Então, o que vocês precisam de saber com relação a condutor? Primeiro, que a seção mínima para iluminação é 1,5 milímetros quadrados. A seção mínima para tomada, né, para circuito de força, 2,5 milímetros quadrados. O neutro ele não pode ser comum para mais de um circuito, ou seja, eu tenho que ter neutros distintos, né, diferentes para cada circuito. O neutro ele tem que possuir a cor azul e o terra ele tem que possuir a cor verde ou verde com amarelo. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é isso. Porque o resto é tabela, né? Vocês viram lá que o condutor ele começa com 0,5 milímetros quadrados, o próximo é 0,75, o próximo é 1, depois 2,5, depois 4, depois 6, depois 10, depois 16, 25, 35, 50, 70, 90. Você não precisa de gravar isso, você grava com o tempo, né? Mas a princípio não precisa, porque tem a tabela e a gente não grava a tabela. A tabela é feita para ser seguida. Tipos de emenda, tá? Essa primeira emenda aqui, ela chama-se derivação. Vocês vão aprender isso lá na prática, derivação. Pelo menos espera, né, que vocês aprendam as emendas. A derivação, você tem um condutor, esse condutor está passando aqui, você decapa, né, uma parte desse condutor, vem com um outro condutor já decapado e vai dando voltas, né, criando voltas. Depois você segura com um alicate aqui, ó, e faz uma torção, faz um aperto, né, com dois alicates. Essa segunda emenda aqui, ela chama-se prolongamento. Quando você decapa, né, dois condutores na mesma distância e enrola um no outro, né, um no outro condutor em sentidos diferentes, sentidos opostos. Tá? E depois você usa dois alicates para fazer a torção da emenda e dar um aperto melhor nessa emenda. E essa última aqui, que tem um nome bem interessante, rabo de rato. Essa emenda rabo de rato, né, você vai decapar dois fios, encosta os dois ali, faz a torção, depois segura com um alicate e aperta, né, usa o alicate de corte diagonal para cortar aqui o finalzinho da emenda e dar um acabamento legal. Toda emenda que eu faço, eu utilizo a solda, né, então eu venho e soldo a emenda, e só depois que eu faço a solda é que eu faço a isolação com fita isolante, fazendo uma isolação também com uma fita isolante de boa qualidade. Você vai garantir aí o sucesso aí, né, e uma longa vida aí da sua instalação elétrica predial, tá? Quando você tem uma emenda mal feita, você faz a vida útil dos seus equipamentos, elas vai cair, né, o tempo de vida útil. Então, você vai ter muito problema com queima de lâmpada, queima de chuveiro, principalmente se você tiver uma emenda mal feita e condutor mal dimensionado. O que é isso? É quando você tem um condutor que suporta uma corrente e você está passando por esse condutor uma corrente superior àquele suporta. Aí gera várias perdas, né? Além de gerar aquecimento desse condutor, que às vezes chega a causar até incêndio, né? Que vocês já vê aí reportagens aí, pegou fogo na parte elétrica, né? É por causa de condutor mal dimensionado ou emenda mal feita, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? É uma pena não ter nenhum aluno participado da aula, mas pode ter acontecido algum motivo aí, depois eu vou procurar saber qual foi o motivo, mas a gravação vai ficar disponível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no AVA, lembrando que eu estou aqui para ajudá-los, tá? Não tem nenhuma pretensão em prejudicar nenhum aluno, a minha intenção aqui é só ajudar e fazer com que a vida de vocês fique mais tranquila aí no decorrer dessa unidade curricular, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Aproveitar aqui para desejar uma feliz Páscoa para todos e espero vocês aí na segunda aula, tá? Principalmente o pessoal que assistir a gravação aí, conto com o apoio de vocês na segunda aula. Um abraço, fiquem com Deus.